Neste episódio trago-lhe um guia sobre como recuperar da sua tendinopatia patelar ou rotuliana, também conhecida como tendinite, tendinose ou joelho de saltador. Este vídeo é grande, portanto sinta-se à vontade para saltar os capítulos que não lhe interessarem. Mas antes de seguirmos para o vídeo, subscreva o canal, deixe o seu gosto ou partilhe este vídeo com quem possa ter este problema. O quadricípite é um conjunto de 4 músculos. Temos o vasto medial, na parte interna, temos o vasto lateral, na parte externa, o vasto intermédio ou coral, no centro, e o reto anterior mais superficial. Estes músculos juntam-se perto do joelho e formam o tendão quadricipital, que se insere na patela, ou rótula. Depois disso, inserem-se na tuberosidade anterior da tíbia, através de um tendão chamado tendão patelar ou tendão rotuliano. E a sua principal função nesta zona é a extensão do joelho. Segundo o Consenso Internacional de 2019, o termo tendinopatia é o mais indicado para esta dor persistente no tendão e perda da capacidade devido à carga excessiva. Isto porque o termo tendinite, que quer dizer inflamação no tendão, não é adequado, já que a inflamação é apenas um fator que está presente na lesão e até pode ser uma reação normal ao esforço físico. Para além disso, a maioria das pessoas acredita que se tem uma inflamação tem que fazer repouso, mas esta estratégia acaba por não ser a melhor para resolver este problema. Já agora, deixe-me dizer que tendinose também não é um termo adequado. Tendinose significa que a alteração estrutural do tendão está a provocar os sintomas, mas a verdade é que estas alterações estruturais também estão presentes nos tendões de pessoas que não têm qualquer sintoma. Se tem tendinopatia patelar, é quase certo que vai ter alterações estruturais no tendão que está afetado. Claro que era melhor não as ter, mas a grande maioria das pessoas com e sem sintomas acaba por ter esta alteração estrutural de desgaste nos tendões, justamente com o passar dos anos. O termo joelho de saltador acaba por ser muito utilizado porque também há muitos atletas de voleibol e de basquetebol que têm este problema. Para assegurar que tem mesmo o diagnóstico de tendinopatia patelar, tem de ter dor no tendão patelar e também perda da função, por exemplo, falta de força, associada ao esforço físico. A dor deve incidir no tendão patelar, que está por baixo da patela, e tende a agravar com o aumento das cargas e do esforço em geral. Por exemplo, o agachamento só com um pé vai doer mais do que se agachar com as duas pernas e também é expectável ter mais dor com um salto do que com um agachamento devido à velocidade do exercício. Isto acontece porque este tendão é mais afetado pela velocidade do exercício e pelo ritmo das cargas. E estes detalhes acabam por ser muito importantes quando depois for escolher o tipo de tratamento que vai fazer e também o tipo de exercícios. Os dois principais objetivos da reabilitação são melhorar a tolerância às várias formas de esforço físico e também recuperar a função do mecanismo extensor do joelho, da cadeia cinética de movimento e da pessoa na sua globalidade. Muitas das intervenções têm como principal objetivo alterar a estrutura dos tendões ou mesmo do joelho e da patela, o que significa, na verdade, tentar combater o desgaste provocado pelo envelhecimento, mas não nos podemos esquecer que estas alterações anormais são, na verdade, bastante comuns. Um estudo de 2018 confirmou justamente isto, ao descobrir que podemos melhorar os sintomas com um programa de reabilitação de 4 semanas, apesar de nos exames não se verificar qualquer melhoria na estrutura dos tendões. Podemos olhar para isto através da frase cunhada pelo investigador Sean Docking, que diz: trata o donut e não o buraco. O buraco refere-se à zona do tendão que tem alterações estruturais observadas no exame, enquanto que o donut se refere ao resto do tendão que está saudável. Não é completamente irrelevante, mas a forma como o tendão se apresenta do ponto de vista estrutural é pouco importante para o processo de reabilitação. E para além disto, se o tendão estiver espesso, isto até pode ser um bom sinal. Um estudo de 2020 concluiu que a grande maioria dos tendões estruturalmente anormais têm a mesma ou até maior quantidade de tecido tendinoso organizado, devido a um mecanismo de compensação para manter o equilíbrio do tecido. Isto vai de encontro àquilo que eu já transmiti várias vezes. Simplifique os objetivos da sua recuperação, aumente a tolerância ao esforço e recupere força, mobilidade e flexibilidade tanto nos tendões, nos músculos e nas articulações. Outro aspecto importante é a gestão da dor durante a recuperação. Deve evitar as queixas a qualquer custo ou deve forçar um bocadinho durante o exercício. Alguns estudos sugerem que se aumenta a dificuldade dos exercícios caso sinta um alívio das dores. Um estudo em 2007 deu o pontapé de saída para um modelo que é mais popular atualmente, que recomenda tolerar alguma dor durante os exercícios.
Claro que isto acaba por ser muito subjetivo. Para si, uma dor moderada pode ser perfeitamente aceitável durante o exercício, enquanto que para outra pessoa, uma dor ligeira já é um bocadinho desconfortável. Não há propriamente uma receita para todas as pessoas, mas há estratégias que pode utilizar e perceber o que funciona melhor consigo. Para além disso, não é só durante o exercício que deve avaliar a sua dor, mas também imediatamente a seguir e no dia seguinte. Faça estas 3 perguntas. A minha dor durante o exercício é tolerável? Pode usar a escala visual analógica, EVA, e classificar a sua dor de 0 a 10 e perceber qual é o máximo que pode tolerar. Eu recomendo que aceite um 3 em 10, mas a decisão é sempre sua. Segunda pergunta, a minha dor está melhor, igual ou pior após o exercício? Na tendinopatia patelar pode ocorrer o fenómeno do aquecimento, em que a dor alivia com o exercício. Por isso, é possível que se sinta melhor depois do exercício. Terceira pergunta, a minha dor está melhor, igual ou pior no dia seguinte? Esta pergunta é importante porque lhe diz se os parâmetros de treino estão adequados e se a dor aumenta no dia seguinte é porque a carga, o volume ou a frequência dos exercícios são exagerados e tem de os diminuir. Pode avaliar os sintomas no dia seguinte através das suas tarefas diárias ou então com testes específicos como o agachamento unilateral com declive. Imagine que faz este teste e sente uma dor 3 em 10. Depois faz os seus exercícios e no dia seguinte o mesmo teste dá-lhe uma dor 6 em 10. Apesar de não ter tido dores durante os exercícios, é provável ter exagerado um pouco. Ainda assim, é pouco provável ter danificado o seu tendão, mas faz sentido reduzir um pouco o número de séries ou repetições. Resumindo, não precisa de evitar a dor durante o exercício e até pode aceitar algum nível de desconforto, desde que, claro está, esteja confortável e sinta que não agrava as dores no dia seguinte. A tendinopatia patelar, tal como a tendinopatia do epicôndilo lateral, ou cotovelo de tenista, acontece quando a carga, o volume ou a frequência dos seus exercícios estão acima da capacidade que o tendão tem para recuperar e adaptar-se ao esforço. Neste gráfico vemos o que acontece quando gerimos a nossa recuperação só com base na dor, o que é um erro, como já vamos ver. Tem um pico de atividade durante um treino ou em alguma tarefa diária e isto provoca sintomas no seu joelho. Por isso, decide fazer repouso completo e os seus sintomas desaparecem. Depois percebe que exagerou naquele treino e decide reduzir um pouco a dificuldade. Ainda assim, volta a ter um pico de dor, repousa até a dor desaparecer e repete este processo até que os seus níveis de atividade se tornem muito baixos. Isto é muito comum de acontecer, principalmente porque acreditamos que a dor é uma coisa negativa. Este é o problema de usar a dor como o principal parâmetro para medir o sucesso da sua recuperação. Mas esta não é a melhor forma de abordar a tendinopatia patelar, porque a recuperação pode demorar 3, 6 meses ou até mais de um ano. Os seus sintomas variam de dia para dia e não são lineares, ou seja, um dia está melhor e no dia seguinte pode ter algumas queixas. O parâmetro principal que deve usar para medir o sucesso da recuperação é a sua função, ou seja, força, resistência e mobilidade. Em vez de evitar as dores, perceba que são apenas um indicador que lhe diz se está a progredir muito rápido ou a abusar no volume de exercícios. Um exemplo prático disto: se correr hoje com uma dor 3 em 10 e 3 meses antes também tinha a mesma dor de 3 em 10, pode achar que não está melhor. Mas hoje corre 5 km e há 3 meses corria 2 km. Isto é uma grande melhoria, mas se focar apenas na dor, não dá conta. Se for preciso reduzir algum exercício, atividade física ou tarefa, deve fazê-lo, mas apenas temporariamente. E se puder, substitua esta atividade por outra que não agrava os seus sintomas. Vamos começar com exercícios isométricos, ou seja, contração muscular sem movimento. Pode-se considerar este nível como nível 0, isto porque não precisa de começar por aqui, pode iniciar com os exercícios com movimento. A grande vantagem é que os isométricos têm um efeito analgésico e normalmente são fáceis de fazer e de tolerar. Vou dar-lhe o nome dos exercícios em inglês para ser mais fácil procurar por mais informação ou até encontrar alternativas a estes que eu lhe vou dar. Nível 0, isométricos. Vou-lhe dar 3 opções para escolher aquela que resulta melhor consigo. O primeiro é o Double Leg Wall Sit, em que coloca as ancas e joelhos a 90 graus com as costas encostadas à parede. Se for fácil, pode colocar um peso em cima das pernas. O segundo é o Single Leg Wall Sit e é uma progressão do primeiro na mesma posição, mas só com uma perna apoiada.
O terceiro é o Hill Elevated Wall Sit, que é mais difícil que os dois anteriores. Pode usar este nível 0 como aquecimento ou, se tiver muita dor, não vai conseguir tolerar muito mais do que este nível de dificuldade. Pode fazê-los 1 a 3 vezes por dia, 3 a 5 séries de 45 segundos. Nível 1. Resistência elevada e lenta. Como já disse no início do vídeo, os tendões são mais afetados pelo ritmo da carga do que pela quantidade da carga. Por isso, no nível 1 temos exercícios com resistências elevadas, mas lentas. Vou-lhe dar 3 opções. Primeiro temos o squat ou agachamento. Pode começar sem carga adicional e as duas formas de progredir na dificuldade é utilizar peso extra ou um declive para os pés para fazer o Hill Elevated Squat. O segundo é o Split Squat, também conhecido por lunge. Da mesma forma, pode começar sem carga e adicionar à medida que evolui. Pode também colocar uma altura no pé da frente para dificultar. Por último, temos o Step Down. Aqui também deve começar com pouca altura debaixo do pé de apoio e aumentar à medida que sentir mais capacidade no seu joelho. Pode fazer 2 destes 3 exercícios, 3 séries de 6 a 12 repetições, 2 a 3 vezes por semana. Lembre-se que os deve fazer devagar. Conte 3 segundos quando está a descer, mantenha a posição durante 1 segundo e leve mais 3 segundos a subir. Uma última nota sobre este nível: apesar de se chamar resistência elevada e lenta, um estudo de 2021 concluiu que se fizer estes exercícios com uma resistência moderada, também são eficazes. Nível 2. Pliométricos e explosão. Estes exercícios devem ser feitos 2 a 3 vezes por semana, com uma atenção redobrada na execução. Mas lembre-se que a ideia não é fazer cardio. Há muitas opções neste grupo de exercícios, por isso vou-lhe dar 2 opções, mas não precisa de seguir exatamente esta ordem e se já conhecer outros exercícios que resultam bem consigo, pode optar por eles. Faça 3 séries de 6 a 8 repetições, 2 a 3 vezes por semana. A primeira combinação de movimentos é saltar para cima de uma caixa ou step, salto com 2 pernas, queda bilateral, queda bilateral com salto, queda unilateral e queda unilateral com salto. A segunda combinação de movimentos é lunge para a frente, lunge para a frente com passo para trás, passo com recepção, passo com recepção e passo para trás e corrida com passo para trás. Neste nível é importante usar o mecanismo extensor do joelho, porque se tem tendinopatia patelar é muito provável estar a usar estratégias para aliviar a carga nestas estruturas. Nível 3. Regressa ao desporto. Nesta fase não há exercícios específicos porque cada desporto ou atividade tem parâmetros muito únicos. A ideia é compreender as necessidades da atividade que pretende retomar. Uma das melhores estratégias nesta fase é decompor a atividade para reduzir o risco de ter outra crise. Por exemplo, se quer voltar a jogar pádel ou ténis, comece por treinar os movimentos dentro do corte, mas sem raquete nem bola. Faça primeiro a corrida moderada e rápida, mudanças de direção, saltos ou outros movimentos que simulam o seu treino. Depois, faça os movimentos com a raquete, mas parado. No final, junte tudo, mas lembre-se de começar com um ritmo mais baixo. Este processo leva o seu tempo e é diferente para cada pessoa. O seu corpo vai-lhe dando sinais se está a abusar ou se está com o ritmo certo. Tudo isto são orientações e não regras rígidas que deve seguir sem qualquer sentido crítico. Nem todas as pessoas precisam de passar por todas as fases. Se, por exemplo, estiver a tentar recuperar o seu corpo para fazer umas caminhadas, as fases 2 e 3 não serão necessárias. Como já vimos, o objetivo da fisioterapia e dos exercícios não é reduzir a inflamação ou alterar a estrutura do tendão e, por este motivo, muitos destes procedimentos acabam por não fazer muito sentido. E, para além disso, os estudos também não os apoiam. Um estudo de 2006 descobriu que a cirurgia não traz nenhuma vantagem em comparação com o treino de força. Outro estudo de 2019 concluiu que, quando combinado com um programa de exercícios,
o plasma enriquecido em plaquetas não era mais eficaz do que uma solução salina, ou seja, placebo. Relativamente às terapias por ondas de choque, um estudo de 2011 descobriu que não é mais eficaz do que placebo ou fazer exercício. Se estiver a pensar em injeções de corticosteroides, tem-se percebido que têm muito pouca eficácia no longo prazo. E já que estamos nas injeções, um estudo de 2014 descobriu que as injeções de glucocorticoides podem provocar danos de longo prazo no tecido do tendão e nas próprias células do tecido. E relativamente às pistolas de massagem, ao gelo ou outras terapias do género? Bom, se os custos forem baixos e os riscos também, não há razão nenhuma para não as experimentar. E por vezes até temos bons resultados com terapias que aparentemente não resultam para a maioria das pessoas. Ainda assim, o meu conselho é que faça estes procedimentos em conjunto com a fisioterapia. Ainda assim, eu sou fisioterapeuta, não sou médico e por isso aconselho com o seu ortopedista para perceber qual é a melhor solução para si. E pronto, era isto que tinha para lhe trazer sobre a tendinopatia patelar. Obrigado por ter assistido até ao final. Deixe o seu gosto, subscreva o canal ou partilhe este vídeo com quem tem este problema, porque de facto é um guia bastante detalhado para perceber o que é que deve fazer e também o que é que não deve fazer. Um grande abraço e fiquem bem.